Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, que a gente se provoca, que a gente debate sobre assuntos que impactam diretamente nas nossas ações e essas ações impactam diretamente nos resultados que a gente quer atingir, que esse mundo de hoje nos impõe. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. Hoje, eu sempre falo isso, mas hoje a gente tem um convidado muito especial, né? O meu amigo de muito tempo, Adriano Levi. Sim. Né? Então, o Adriano está aqui com a gente hoje, a gente vai falar sobre diversos assuntos. Eu vou falar algumas curiosidades minhas em relação ao Adriano, e aí depois ele vai poder responder, mas o Adriano vai falar um pouquinho dele, eu tenho essa referência, né, Adriano, você além de nos ajudar aqui em tanta coisa na Ideale, você ainda arruma tempo para escrever livro, para fazer as palestras. Por favor, Adriano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, prazer. E se apresenta um pouquinho. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder participar aqui do Bitalks, né? Principalmente aqui nesse movimento, né, de compartilhar, de trocar essas ideias, essas coisas. Como o Peterson falou, né, eu tenho aí bastante tempo aí já de casa, né, e de carreira em cima dessas coisas todas de compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, experiências. Eu venho aí de uma formação de análise de sistemas, de tecnologia da gestão da informação, e há mais de 15 anos eu estou nessa parte de treinamentos, palestras, cursos, desenvolvimento, né, de livros, né, com coautoria com esses livros. Esse é um deles, o Coaching Mude Seu Mindset, e o outro que é a Jornada da Liderança Exponencial, né? São dois livros aí que eu participei como coautor, né? E há bastante tempo eu tenho essas formações de mentor, de master coach, PNL, lido mais com as questões de liderança, comunicação, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, feedback, né? E outros temas para o desenvolvimento humano, né? Relacionados a treinamentos e palestras. Vamos falar muito sobre isso. Eu já vou começar aqui provocando, né? Você sabe disso, né? Eu escrevi um livro, e a base do meu livro é que a gente fala de ação, e a gente fala que, eu falo muito sobre a execução de tarefas, né? A gente passa 24 horas por dia fazendo coisas, né? E essas coisas, na realidade, são as tarefas que a gente executa todos os dias, né? Às vezes umas para trabalho, umas para casa, aqui como pessoa, né? E antes de eu falar de resultado, eu vou falar de tarefa, de execução de tarefa. E aí eu vou, tanto é uma curiosidade minha, tudo bem que a gente já falou lá no nosso aquecimento, né? Mas eu te conheci quase 15 anos atrás, mais ou menos isso, né? Quase 15 anos atrás. E você já está aqui com a gente há todo esse tempo. Mas você é um cara conhecido como o cara da informática, como o cara de sistema, como um programador, né? E muitas pessoas, até aqui dentro da Ideale ou dentro do mercado, te conhecem como isso, como um cara que desenvolve programas, software, que auxilia nessa programação, nesse desenvolvimento. E ao mesmo tempo, né, você tem uma outra carreira. Isso às vezes acontece dentro do mercado, às vezes não, acontece muitas vezes dentro do mercado. Pessoas que têm a segunda, a terceira, a quarta, às vezes até a quinta carreira na vida. Você tem duas carreiras ao mesmo tempo. Simultaneamente, isso mesmo. Então você é um exemplo claro para mim de como que a execução de tarefas ela pode ser praticada independente do assunto que você está falando. Sim, Tá? sim. Mas me conta um pouco isso e é muito legal. Até as pessoas que te conhecem, né? Não sei se nunca tiveram essa liberdade para te perguntar, eu estou tomando essa liberdade. Como é conviver nesses dois mundos, que são mundos diferentes e ao mesmo tempo são complementares, é isso? Para mim, né, especificamente, são dois mundos complementares. A minha formação para os dois mundos me levam a, eu não vou dizer uma perfeição, porque isso seria uma coisa meio utópica de se dizer, mas me levam a ter planejamentos onde eu consigo desmembrar essas tarefas de uma forma bem ordenada e que elas se casem. Uma acaba complementando a outra, né? Ou seja, uma acaba apoiando a outra. Começou, não tem como negar que sempre a gente começa outras tarefas, ou começa outras atividades, ou até uma profissão como você trouxe, como um plano B. Isso é fato. Né? Só que se você tem esse propósito, tem essa visão, tem esse querer fazer realmente, que acho que é o mais importante das tarefas, é o acreditar e o querer.
né? O como fazer e o que fazer a gente busca. A gente lê livros, a gente aprende, a gente faz formações, a gente busca o conhecimento técnico ou conhecimento comportamental, mas é querer acreditar e querer fazer, né? Você ter esse desejo. E eu sempre tive esse desejo, né? Desde novo. E acabou sendo uma realidade que eu pude trazer para a minha profissão. E pelo lidar com outros empresários, por lidar com empresas, por lidar com diretores, com pessoas de várias posições, inclusive hierárquicas dentro das organizações, eu acabava já exercendo isso, só que inconsciente, né? De uma forma em que eu fazia isso, vamos colocar assim, gratuitamente, de forma inconsciente, e que com o tempo isso veio como insights, veio como uma epifânia, e aí vamos monetizar isso, vamos transformar isso realmente também em uma atividade. Tanto é que o nome da empresa inicial era Sistemas de Informática. E a partir daí ela se transformou em tecnologia, desenvolvimento humano e coaching. Então houve inclusive uma mudança da própria empresa, porque a própria lidar com os usuários, lidar com as empresas no uso das ferramentas, eles precisam desse treinamento. Perfeito. Eles precisam desse aprendizado. Perfeito. Né? E aí, óbvio, eu juntei essa parte de comportamental, de lideranças, com a parte do uso de sistemas, da informação, de como comunicar-se dentro da empresa. Isso tudo fez muito sentido para mim. Né? Quando eu sou um leigo total nessa questão de programação de sistema, tal, mas eu vejo lá vocês escrevendo aquelas linhas lá, coloca aquelas linhas lá, isso que vocês chamam de comando, né? Sim. Então você dá um comando para a máquina, se você der um comando certo, a máquina vai executar aquilo que você pediu para ela fazer. Da forma né? como foi feito. Então eu estou tentando imaginar aqui, lá, teu início de carreira, que você entrou lá na programação, que você fazia lá os teus sistemas, desenvolvia aqui, porque você queria um resultado daquilo lá. Certo? A pessoa vai digitar alguma coisa, a máquina vai fazer um monte de coisa e vai te entregar um outro resultado. É mais ou menos isso, né? Você vai colocando, ela vai cruzar os dados, vai fazer e vai te dar informação, vai montar o gráfico, vai te dar a direção, seja lá o que for. Programar um sistema, desenvolver alguma coisa, é você e a máquina. Sim. Às vezes é você e um time, né, que também ali colaboram, mas todos ali basicamente com o mesmo, né? Aí quando você sai dessa coisa de programar uma máquina, de pedir para que alguém faça alguma coisa, mas é a máquina, né? E você vai para esse campo de falar assim, agora eu estou passando um comando, uma tarefa, uma programação para uma pessoa. Como é essa diferença? Então, ela não tem muita diferença, está até baseado muito no que você colocou no livro, na questão de resultados, que você falou que vai trazer mais adiante, mas assim, na nossa antiga, digamos assim, antiga não, ainda é utilizada muito hoje em dia, que a gente chamava de I/O, né? É o input e output. Legal. Ou seja, as informações que entram, aí tem o barra, que muitas pessoas, né, input é I barra O. Então é input, entrada, barra processamento, O, resultados e saída. Então, todo o processo, seja humano, de máquina, seja um processo de um sistema hidráulico, ele tem a entrada da água, passa por um processo de tubulação e tem que estar a saída disso lá na sua torneira. Perfeito. Então, tem esse processo todo, né? Ela depende, 90%, mesmo que seja na programação, ela depende do ser humano. Então é o input. O que o ser humano está sentando para colocar? Quais as informações ele está colocando na ficha do cliente? Quais as informações que ele está colocando para emitir uma nota fiscal? Esse input ele vai passar por um processamento, se está certo ou errado essas informações, e vai gerar um resultado final. Ou ele vai bloquear a emissão da nota ou a ficha do cliente de gravar, ou ele vai permitir essa informação mais tarde, vai gerar um resultado que seja mediano, ou um resultado errado ou incorreto. Então todo esse processo, a gente pensa que só depende de máquina, mas você tem que ter muito o entendimento da cabeça do usuário. Quem vai usar esse equipamento? Então, até quando a gente pensa, eu vou fazer um aspirador de pó, ele é um sistema, ele tem todo um sistema elétrico, um sistema de motor, um sistema de engrenagens, mas quem vai apertar o botão? Quem vai manusear ele? Isso seria o input, né? O output, o processamento, é puxar a poeira, e o output disso é a casa limpa, é o resultado. Então, tudo eu tenho esse processo. O bom dessa questão da lógica, da análise de sistemas, da tecnologia da informação, é você pegar esse contexto todo, desde o uso do ser humano,
passar pelas tecnologias e equipamentos e o resultado que isso gera no final. Então eu tenho que ter essa interação. Não tem como. A gente fala muito de IA ultimamente, mas mesmo a IA eu tenho a interação. Não adianta eu ter uma inteligência artificial, entrar num chat GPT, fazer uma determinada pergunta, ele me dá umas respostas, mas eu não saber como utilizar ou aplicar isso. Então qual é o resultado que isso vai me dar? Ele me deu um resultado ali, mas aonde isso vai ser aplicado? Então é muito fácil isso, né? Então mesmo na programação, não é só a gente com a máquina, é a gente com a máquina pensando num contexto todo, aonde que esse sistema será aplicado. Então é dentro de uma fábrica, é num departamento financeiro, num departamento comercial, é numa linha de produção, de uma fábrica de carros, é na automação de um robô, tudo isso, porque até no robô, quem vai ligar, quem vai programar, quem vai dar as instruções, tudo isso a gente tem que se preocupar, né? A tua formação, ela é completamente diferente da minha, mas ao mesmo tempo elas são muito parecidas, né? A minha formação é mecânica, né? Eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, eu não sou um cara que estudou a parte humana, né? A gente acaba estudando depois, mas aquela coisa de formação mesmo, minha formação é mecânica, né? Comecei a exercer isso no início da carreira, né? E o mecânico tem muito disso, né? De querer ver, de olhar e falar assim, o que você quer? Então a gente cria um movimento, a gente cria as peças, a gente faz com que as engrenagens funcionem para você apresentar determinado resultado. Sim. Em determinados momentos eu olhei e falei assim, mas para dar um resultado eu também preciso das pessoas, né? E aí eu comecei a entrar muito nesse campo, de olhar e falar assim, não adianta só a gente ter o processo, se não tiver quem executa este processo, sabendo executar bem esse processo. Então aí é um equilíbrio, né? Então o recurso, o processo, você fala muito dessa questão dos recursos, né? E as pessoas para fazerem fazer. E aí eu acredito muito nessa questão do treinamento, que você vai ensinar a pessoa a executar corretamente. Né? Mas se a gente não tem um bom processo, né? O resultado também não vai ser bom. Porque eu treino a pessoa a fazer, eu uso a palavra estúpido, né? Porque se você tem um processo estúpido, o meu resultado vai ser estúpido, porque a pessoa se ensina a executar uma tarefa que não dá resultado. Ela sabe executar? Sabe, mas ela está executando algo que não vai dar resultado. E quando você faz uma programação, né, de um sistema, uma coisa, é alguém que está programando. Sim. Né? Então você tem ali alguém da tua equipe ou alguém que está ali junto com você desenvolvendo. Se ela também, a pessoa que vai montar o processo, não tiver essa consciência que o trabalho dela vai impactar diretamente, né? Então aí você fala assim, qual é a importância, né, da gente ter essa preparação, né? E você usa a palavra comportamento, né? Eu defino o comportamento como um conjunto de atitude, trago para falar assim, comportamento, conjunto de atitude é modo de proceder ou agir que acaba caindo na execução de tarefa. Então é a execução de tarefa dessa pessoa que vai programar, que também vai garantir o resultado do teu sistema. Né? Como é, e acredito que isso já aconteceu com você, ter uma equipe que está te auxiliando, está ali junto com você, desenvolvendo um sistema, mas que está faltando esse comportamento. Como é? Então, no caso específico da programação, já a gente vai chegar lá. A gente vai chegar em outras áreas, mas no caso específico, quando você está no desenvolvimento, eu acho que vale para as outras questões todas, vale para os outros trabalhos também, mas tem um detalhe específico na programação. Ali é muito claro que a lógica de programação, ela segue questões racionais, questões lógicas, questões de normas e procedimentos, porque a própria linguagem, a linguagem que você vai escolher para programar, a plataforma, o banco de dados, quer dizer, tudo isso, elas seguem normas, inclusive internacionais, não são normas só locais. É óbvio que a forma, o modelo como aquilo é moldado, ele está ligado muito às crenças, valores de cada um, né? Muito ao cognitivo, ao aprendizado, ao conhecimento, à capacidade intelectual. Se eu tenho, óbvio, programadores que não têm tanta experiência, que a gente classifica em júnior, sênior, né, pleno e tudo mais, se eu não tenho com tanta experiência, é óbvio que ele vai ter rotinas muito maiores, demora no processamento, mas assim, querendo ou não, o fim do resultado, ele tem um objetivo claro. Então eu vou conseguir chegar, só que eu vou conseguir chegar por uma estrada meio cheia de pedregulhos e buracos. Já quando a gente tem programadores com mais conhecimentos, eu consigo executar isso de uma forma mais rápida. Então aí a gente está falando muito, não só do conhecimento, da atitude, do comportamental, mas muito também da eficiência e da produtividade daquele sistema. Perfeito. Então eu posso ter um sistema que gere o mesmo resultado, mas seja lento, demorado, que não tenha uma interface amigável.
mas o resultado será o mesmo. Eu estou Acontece. guardando, por exemplo, a ficha do cliente. Ok. Enquanto que um outro é muito mais amigável, interage com o usuário, é muito mais rápido, utiliza uma lógica, uma programação muito mais eficiente. Perfeito. Então a gente está falando entre o quanto que eu uso esse comportamento ou as atitudes no resultado, mas o mesmo resultado, mas com produtividade. O resultado eu vou ter, que é o que você fala muito. Uhum. A gente tem sempre o resultado. Se o resultado é pequeno, é baixo, é médio, é alto, Ninguém escapa. isso não tem como escapar. Agora, esse resultado eu posso ter ele com eficiência, com produtividade. Aí sim, a gente tenta fazer o quê? Sempre separar durante a programação essas categorias. Então, tenho mais conhecimento, não tenho mais conhecimento, fazer uma revisão periódica, versões do sistema para ir melhorando, como é o procedimento numa empresa. Eu tenho que ver as normas, já não se aplicam à atualidade. Eu tenho que fazer novas normas, novos procedimentos. E assim a gente vai num Senão a ciclo gente estava com de processos melhoria. com coisa de 50 anos atrás, se ele tivesse, né? Para falar um pouquinho, né, já que nós somos mais das antigas, nós somos modelos clássicos, né? Para falar um pouquinho é o famoso PDCA, né? Então você faz ali toda uma análise e o ciclo é contínuo. Perfeito. Então perfeito, isso é que é legal do aprendizado, né? Que é o aperfeiçoamento contínuo das coisas. Isso a gente, na área de tecnologia, a gente acaba, é bom citar isso, né, para as pessoas, porque assim, quando a gente tem outras áreas, a gente se acomoda, chega numa zona de conforto, tudo funciona, está lindo e maravilhoso. Na área de tecnologia, a gente não tem como se acomodar. E isso é legal, isso acaba gerando um comportamental de busca sempre de aprendizado. Tem sempre Por quê? algo provocando, né? Tem sempre Porque algo incomodando, tem sempre algo a linguagem que você aprendeu hoje, ela já não é usada mais. O computador que você usa hoje não é usado mais. A tecnologia que você está usando hoje já não é mais usada. Então, assim, amanhã já é uma outra coisa. Então, você tem que buscar sempre conhecimento. Então, você acaba se acostumando a estar constantemente aprendendo coisas novas. Perfeito. Você não cria crenças, verdades absolutas. Perfeito. Você vai criando as suas crenças momentâneas, mas você sabe que elas podem ser ressignificadas. Outras áreas não, você acaba entrando no zona de conforto, no mediano, no medíocre, ou seja, eu não preciso aprender mais nada, o que eu sei já é o suficiente para executar, está ótimo. E esse é o grande, acho que é o grande problema, acho que do século atual. Né? As pessoas são bombardeadas com muita informação, descartam 99% dessas informações e o que sobra, isso não se aplica, eu não vou usar, e ponto final. Você falou alguma coisa, só para fazer um gancho, uma vez eu escutei de uma pessoa falar assim, cara, o sonho de todo mundo é atingir a zona de conforto. Aí depois, quando atinge a zona de conforto, vem um cara que me fala assim, você precisa sair dessa zona de conforto. Um dia eu parei para pensar e falei assim, olha, ele tem um pouco de razão nisso, porque a gente busca esse tal conforto, mas se a gente não tiver essa provocação, também a gente chega uma hora que esse conforto também não vai ser tão confortável como era em determinados momentos. Mas voltando aqui, eu quero dar um gancho aqui, Adriano. Quando você fala lá da programação, tal, a gente vai atingir um resultado, e você falou uma série de coisas aí. Aí eu tenho que monitorar, eu tenho que verificar, às vezes é um grupo de programadores que está fazendo. E cai numa coisa que a gente chama, acho que você deve conhecer bem isso, liderança. Sim. Né? Então o papel do líder nesse momento é fundamental. Né? Então dele olhar. Mas a liderança, ela não basta, por exemplo, neste exemplo que a gente está falando aqui do desenvolvimento de um sistema, desenvolvimento de um software, não basta só ali na questão do processo, do número, da programação, né, da linguagem. Cai muito nas pessoas. Tá? Então, mesmo quando a gente está falando, e agora a gente já começa a sair uma questão aí dessa programação de sistema, e começa a entrar exatamente na liderança, mesmo um líder de uma área, de uma equipe de desenvolvedores, tem que ter as outras habilidades, outras competências. Né? E você falou sobre isso, né, em algum dos seus... você escreveu, você fala isso aqui. Como que é esse papel dessa liderança hoje? Eu acho que, assim, se fosse resumir a liderança, eu acho que o papel da liderança principal é estar o tempo todo sendo o provedor de alimentar, ou seja pelo feedback, seja pelas informações, seja pela conversa, seja pela educação, pelo treinamento, está constantemente alimentando a equipe. Acho que é o principal papel. Quem precisa do quê? Quem precisa de recursos? Quem precisa de autonomia? Quem precisa de competências? Quem precisa se desenvolver? Eu acho que o papel, o olhar principal do líder é esse. O que eu preciso melhorar na minha equipe? Porque a equipe como a organização, é um organismo e ela precisa funcionar muito bem. Então, se eu tenho ali alguém da equipe que está
precisando desenvolver alguma competência nova, ou precisando de um recurso, ou precisando de um apoio, ou precisando de informações, eu tenho que estar sempre gerenciando isso para que seja sempre nivelado, né, essa capacidade de gerar o resultado que eu espero. Perfeito. Senão eu vou ter sempre ali peças, vou gerar conflitos improdutivos, eu vou gerar conflitos pessoais, eu vou gerar resultados que são muito aquém do que a gente realmente espera, ou seja, eu estou muito abaixo daquilo que eu esperava e muito abaixo até da capacidade, por causa de um ou outro indivíduo. Então, acho que Entendi. o papel principal da liderança é esse, estar sempre com esse olhar de aonde eu posso atuar para melhorar aquela pessoa, né? Então eu gosto muito de colocar, são 5 fatores, eu até boto isso aqui para que a gente olhe. Então eu tenho que, assim, primeiro, o líder ele tem que acreditar no potencial das pessoas. Perfeito. Então eu tenho que acreditar no potencial de cada um da minha equipe, por mais que ela mesma não enxergue. Segundo, o líder ele tem que estar muito distante de julgamentos, ele não pode julgar, né? Ele tem que especificamente olhar para aquela pessoa como sendo um indivíduo e o que ela pode desenvolver ou não. O líder tem que estar acessível, então eu tenho que estar ali sempre acessível para dar o feedback, para dar o apoio, para, quando necessário, estar interagindo para que as pessoas continuem funcionando. O líder tem que estar sempre com uma escuta atenta, né? Então ele tem que estar sempre ali percebendo o que está acontecendo e tem que sempre pensar positivo, ou seja, eu vou gerar resultados, ganho mútuo, prosperidade, parcerias. Eu acho que a liderança ela tem que fazer essas respostas. Eu estou preparado para acreditar no potencial? Então, quando o líder enxerga para as pessoas como potencial de um gerador de resultados, então aquela pessoa ela vai gerar um resultado a curto, médio e longo prazo. Aquela equipe vai gerar um resultado. Então, acho que esse é o papel, é prover. Eu acho que o líder ele tem que estar sempre provendo de informações, principalmente de informações de conhecimento, de aprendizado, de treinamento, seja do que a equipe precisar para gerar os resultados. Eu trabalho com treinamento, eu brinco, falo, nos últimos 35 anos eu trabalhei profissionalmente com treinamento, né? E já vi diversos assuntos, diversos conteúdos, diversas necessidades, já contribuí para produzir diversos programas de treinamento. E hoje a grande certeza que eu tenho é que o treinamento ele ensina alguém a executar alguma coisa, né? Eu fui instrutor técnico, né, durante alguns anos, né? Eu trabalhei na Brastemp, então eu ensinava técnico de serviço autorizado a consertar geladeira, consertar fogão, consertar lavadora, né? E o técnico, quando vai na tua casa, geralmente você só chama ele, né, porque o teu produto quebrou. Alguns até chamam para manutenção preventiva, mas tudo bem. Mas na grande maioria das vezes é porque o produto quebrou. E você viu que o produto quebrou, né? Não tem jeito. Está lá, não parou de funcionar. E o técnico vai na sua casa, geralmente ele vai sozinho, né? E depois de 15, 20 minutos, o produto tem que voltar a funcionar. Ou seja, ou ele sabe ou ele não sabe, né? Então ele tem que aprender a executar uma tarefa para colocar aquele produto em funcionamento, tá? Quando eu trago isso, então isso foi a minha grande escola, isso foi a minha grande formação, e eu aprendi que a gente não treina, a gente faz com que a pessoa aprenda, né? Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença aí, né? E aí eu venho com isso ao longo dos anos trabalhando, e hoje eu até aprendo, e às vezes até desafio, e às vezes até tento, né, olhar para fazer assim, será que tem alguma coisa que a gente faça que não é execução de tarefas, né? Então você trouxe aí 5 coisas que o líder, né, faz, ele sempre fazer. E uma delas, vou puxar aqui um assunto, que é o feedback, né? Então eu falo, tudo aquilo que o líder faz é execução de tarefa. Quando ele motiva, quando ele escuta, quando ele dá o feedback, quando ele planeja, ok, passa a ser execução de tarefas. Quando ele orienta, passa a ser uma sequência de tarefas, né? O feedback hoje é uma ferramenta que a gente ouve falar muito, né, que é extremamente importante, mas muitas vezes ela não é utilizada da maneira correta. Às vezes, é a minha percepção, né? Nada contra o pessoal que faz, às vezes tem até um processo formal disso, está dentro do PDI, mas às vezes eu questiono por que o feedback é feito uma vez por ano, é feito uma vez a cada 6 meses, tem aquele processo formal, né? Eu enxergo o feedback de uma outra maneira, né? E aí, para mim, o feedback é execução de tarefa, né? Como que você vê isso também? Você fala muito sobre feedback, você escreveu sobre isso, né? Qual a tua visão sobre isso, Adriano?
Eu ainda sou um pouco mais pessimista, né? Você fala que alguns não dão feedback, ou só fazem um É que a feedback gente é anual gentil. ou semestral, né? Mas eu digo que a maioria, né? Então, assim, E às vezes faz correndo, né? Fala é, assim, eu preciso entregar esse ou de formulário forma com isso errada, aqui, que é eu tenho pior um ainda. prazo para fazer, então vamos lá. Ó, faz uma fila aí, agora ele não se prepara, não sei o quê. Vai usar a Não, cabeça como memória. usa completamente de forma errada o feedback, não usa a seu favor, usa Uhum, como uma ferramenta de correção, quando na realidade ela não é uma ferramenta de correção. E é por isso que a gente sempre lida, até no livro, né, que a gente colocou, que é o que chamo de feedback sustentável. tá. Porque o feedback sustentável, ele não é só eu resolver a questão agora momentânea, que a gente chama de apagar incêndio, né? Eu vou Tá. lá, te corrijo, você Às teve um vezes é necessário, né? comportamento, Você está vendo uma coisa ali, às vezes é necessário. não fez um procedimento, não Sim, fez uma norma. Tudo isso é necessário você dar o feedback ali, no momento, sim, no instante, né? Isso não pode ser deixado passar por várias questões, aí entram questões neurológicas, as pessoas esquecem, vão ter vários fatores que você vai acabar deturpando ali, tendo memórias que são completamente distorcidas. Mas a questão toda do feedback sustentável é que esse feedback ele não resolve só aquela questão. Ele tem entendi. que ser um feedback que se leve durante o tempo. Um feedback que você consiga construir uma capacidade do indivíduo de estar sempre se aperfeiçoando, saindo da zona de conforto que você trouxe agora, que a gente busca a zona de Uhum, conforto, né? Mas é sempre buscando essa melhoria. Então, essa questão do feedback, que a gente coloca no livro como sendo sustentável, ele tem que ser um feedback constante, tem que ser um feedback diário, é o papel do líder estar sempre colocando isso, seja um feedback corretivo, um feedback positivo, e aí você ter isso muito claro, como eu entendi. faço esse feedback, de que forma eu faço. Eu gosto de colocar que o feedback, quando eu faço uma inferência, ou seja, quando eu te digo o que você tem que fazer, não é um feedback que te pertence. É um feedback como eu gostaria que você fizesse. Então Entendi, não são feedbacks que são efetivos. Por quê? entendi. Primeiro que eu estou mandando você fazer algo que de repente você não sabe. Aí entramos no critério que precisa de um Sim. treinamento. Segundo que eu posso mandar você fazer algo com qual você não Mas não é acredita. missão dele saber se ele sabe ou não sabe? Missão do líder. Do líder. Então, mas a maioria dá o feedback Entendi, inferindo. Então, entendi. olha, você vai ter que fazer isso, vai fazer um curso disso, 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 para você aprender a fazer tal coisa. Só que, especificamente, quando eu infiro isso, eu não estou pensando nas realidades, no contexto. Então, eu tenho que Entendi. trazer essa consciência para a pessoa. Perfeito. Então, quando eu dou o feedback, não é simplesmente lhe apontar o que você precisa melhorar, mas junto com você criar um compromisso Perfeito. do que dentro da sua realidade você pode fazer para melhorar aquilo. Entendi. Então o cara tem que assumir a responsabilidade, ele tem que se comprometer, ou seja, as existências naturais. Ele tem que, primeiro, saber, então ter o conhecimento. Segundo, ser capaz, então praticar e colocar aquilo em prática, e tem que ter o apoio do líder. Terceiro, acreditar, ou seja, o líder junto com ele mostrar os resultados, a É curto, possível, né? médio É e longo possível. prazo. Isso. Perfeito. Aí quando ele sabe, é capaz e acredita, ele passa a querer, Perfeito. porque aquilo tornou o dia dele melhor, a vida dele, qualidade de vida, bem-estar, gestão do tempo dele, menos trabalho, menos esforço, menos cansaço, menos estresse, menos ansiedade, uma série de coisas. Ou seja, ele começa a enxergar o quê? Os efeitos e impactos que aquilo Perfeito. causa no dia a dia dele. Então, feedback serve para isso, elevar consciência. A gente tem um autor que a gente compartilha, que a gente gosta muito, que é o Simon Sim. Sinek, né? Me ajudou muito, né? Ainda ajuda. E o Simon tem essa característica de ser o cara conhecido pela questão do propósito. Né? Então fala muito do propósito. Falando nisso que você está puxando a questão do feedback, né? Se a gente tem o apoio de um propósito, Sim. né? Facilita muito. Sim. Né? Então, como juntar essa questão do propósito, né? Propósito, quando a gente vem na parte muito prática, na parte do mecânico, falar, propósito é onde você quer chegar. Propósito é falar assim, onde você quer chegar? Eu quero chegar lá, né? Esse é o meu propósito. Né? Por exemplo, o Simon me ajudou muito, né? Porque o Simon fala o seguinte, propósito a gente não cria, o propósito descobre-se. Né? Então, o meu é ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. Eu descobri que é isso que eu faço, é aí que eu gosto de fazer. E que eu faço bem. Né? E quando a gente fala vida, quando a gente fala no dicionário, vida a gente pode substituir por uma palavra chamada funcionamento.
né? Então, quando ele fala assim, mas aí a vida, ela é mais poética, né? Ela é mais romântica, a palavra ela fica melhor ali. Porque você fala assim, Filosófica. melhorar o Filosófica, né? funcionamento das empresas, vale, mas funcionamento das pessoas, você fala assim, aí já é exagerar um pouco, né? Então, e aí quando eu hoje, dentro da Ideale, vou conversar com alguém, ou a gente vai falar, eu trago o propósito, eu falo assim, isso que nós estamos fazendo, a gente vai conseguir, fazendo isso, ajudar a melhorar a vida da empresa, a vida do cliente, a vida das pessoas, né? Porque se não for, nós estamos fazendo errado. Sim. E aí, o feedback, ou a correção daquilo que a gente está fazendo, se acontece uma coisa mais natural, até mais assertiva. E aí você até vê no próprio olhar das pessoas e fala assim, tem razão. Né? Então a discussão já não é mais sobre a pessoa, ou seja, a discussão não é sobre o julgamento sobre por que a pessoa está fazendo aquilo lá. Né? Então, a questão do propósito ela é importante no processo de feedback. Estou correto? Perfeito. Não só o propósito, que eu acho que talvez esse seja o ponto, não sei se mais crucial, porque o Simon Sinek traz muito isso, né, de você ter um propósito final, as pessoas compartilharem esse propósito com as outras pessoas, elas terem ciência desse propósito, o que esse propósito faz por todos, ou seja, qual é o ganho mútuo, né? Uhum. O que isso atende também os meus propósitos individuais ou os propósitos coletivos da organização. Só que a gente volta, mesmo quando a gente tem uma visão clara, Peterson, do propósito, mesmo quando a gente enxerga aonde a gente quer chegar, aonde é o destino, muitas pessoas ainda não colocaram o contexto de equifinalidade. Então, muitas, por não saberem, por não serem capazes ou por não acreditarem, só conhecem um determinado caminho. Entendi. E algumas vezes esse caminho, ele não vai chegar no propósito. E aí as pessoas não acreditam que aquilo vai dar certo, não investem naquilo, não tentam ter uma flexibilidade de mudar normas, procedimentos, regras, não saem da zona de conforto, aquilo vai exigir um esforço muito grande. Então, assim, eu sei que eu consigo chegar lá por vários caminhos, e vários caminhos que vão me levar a mais resultados de eficiência, de produtividade, de ganho mútuo, de parceria, de uma série de resultados. Tá. Só que as pessoas não conseguem chegar. Novamente, por quê? Por causa dos conhecimentos, das capacidades, do acreditar, porque além do propósito, eu tenho que entender o que aquele propósito faz por mim. Entendi. Quais os benefícios aquilo tem a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Né? Perfeito. Quando eu entendo essas duas pontas, eu consigo trilhar esse caminho todo. E aí sim, vem o papel do líder, que a gente acabou de falar, de segurar na mão. Segurar na mão ali um contexto, né, metafórico, mas de acompanhar, de ver o apoio, de suprir com os recursos, com a autonomia, com as competências, com treinamento, com capacidades. Ou seja, está sempre ali constantemente o quê? Para este caminho que nós vamos precisar aprender a pular um precipício, vamos ter que construir pontes, vamos subir em árvores, vamos desafiar uma montanha. Então eu preciso treinar a equipe para todos esses desafios que eu tenho naquele caminho para chegar ao propósito. O propósito não muda, mas eu tenho que ensinar as equipes com o feedback, com as informações, que nós podemos, por outro caminho, chegar ao mesmo lugar. O feedback não é um processo só de apontar. Não. É um processo também de mostrar, né? De falar assim, olha, aqui, vamos fazer assim. Então acaba sendo tudo uma grande mistura, né? E a gente cai. E é lógico que eu vou puxar a sardinha e falar assim, acaba sendo trazendo muito na execução de tarefas. E você colocou um outro ponto aí, que é fundamental, né, nesse processo de liderança, que é a questão da escuta. Né? Há muitos anos atrás, quando eu fazia alguns treinamentos sobre atendimento, eu falava da importância do escutar. Né? Eu falava assim que ouvir é diferente de escutar. Né? Ouvir a gente ouve, né? A gente ouve o passarinho, não tem como evitar, o barulho, não tem jeito. Né? E o escutar é o ouvir com atenção. Sim. Né? Onde você se concentra, onde você... Né? Mas você ali no nosso aquecimento, você me deu outras variações de escuta. Né? Então, o processo, né? A tarefa de escutar num processo de liderança é extremamente importante. Sim, é o mais importante, né? De todos. O que é essa escuta? Então, eu separo, isso é uma visão muito minha, tá? Com todos os aprendizados de mentoria, de processos de coach, de PNL, inclusive, e aí eu separo a escuta em 3 etapas, que as pessoas escutam muito, mas talvez, né, misturem elas, né? E a última delas é o que menos as pessoas fazem. Então, assim, a escuta ela tem 3 etapas. A escuta atenta, a estruturada e a escuta ativa.
né? A escuta atenta é aquele momento em que eu estou interessado, curioso, eu estou prestando atenção, eu me livro de distrações, eu estou escutando realmente o que você está me falando. Estou concentrado, estou presente, estou conectado. E aí, óbvio, entra a empatia, respeito, confiança, uma série de coisas, tolerância. Ou seja, eu estou ali, por mais que você diga a maior besteira, coisa que eu odeio, mas eu estou atento e curioso e interessado. Então, escutei. O que você me disse, eu posso separar em experiências subjetivas ou objetivas. O que você me disser que esteja no meu contexto das minhas experiências objetivas, eu já vivi. Entendi. Então, eu posso, talvez, interpretar do meu ponto de vista. Não é o mais correto na comunicação não violenta, mas posso interpretar. O que você está me dizendo que é muito subjetivo ou pessoal, exemplo, quero ter sucesso, quero ser feliz, cada um tem a sua visão disso. Então eu estruturo essas questões de experiência subjetiva, que não faz parte do meu dia a dia, eu nunca vi isso, ou eu tenho uma visão muito pessoal e particular, né, time de futebol, né, para quem eu vou votar ou não, quem é o meu prefeito, o meu governador, tudo isso é muito pessoal. Então são experiências subjetivas. E as objetivas. Isso é escuta estruturada. Então eu estou atento, estruturo tudo isso que eu ouvi, e agora, para não ficar no mundo da suposição, da dúvida, da conjectura, eu tenho a escuta ativa, que é quando eu começo a perguntar e ser curioso. Perfeito. Então, quando eu estou, por exemplo, num treinamento... É porque aquilo que eu estou escutando está fazendo sentido, e aí eu olho e falo assim, agora eu quero saber mais, é isso? Ou isso que ele trouxe, eu não sei como ele vê isso. Então, o Peterson falou que ele gostaria que ele tenha um propósito. O que é propósito para o Peterson? Para mim, eu sei o que é um propósito, mas o que é para ele? Entendi. Então, ele falou que tudo que ele gostaria na organização é de ter sucesso. Mas o que é sucesso para ele? Perfeito. Eu sei o que é sucesso para mim. Perfeito. Então, quando eu começo a ter escuta ativa, eu começo a devolver. Olha o feedback, é uma retroalimentação. Você me deu uma informação, eu interpretei ela, tenho dúvidas a respeito, eu curiosamente vou esclarecer. Você vai me retroalimentar e esse feedback de informações vão construir realmente o que é real, o que é fato, o que está fora da minha verdade e da sua verdade. Perfeito. E vai fortalecendo esse processo de aprendizagem. De aprendizagem, exatamente. Porque você vai se aprofundando no conhecimento. Quando eu fico quieto, quando eu não exerço a escuta ativa, ou seja, aquilo que eu entendi no mundo da minha visão, do meu contexto, o que está subjetivo para mim, mas eu estou encaixando nas minhas caixinhas, quando eu não faço esse exercício de perguntar, eu estou levando uma visão parcial daquilo que eu aprendi e não uma visão real daquilo que eu posso aplicar no dia a dia. Então fica muito também subjetivo, fica perdido o treinamento. Vamos supor um treinamento. Eu escuto o instrutor, eu processo aquilo que eu estou aprendendo, o que é real, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, mas se eu não esclarecer essas dúvidas, eu vou sair dali... Se eu não interagir. Né? Se eu não interagir, exatamente. E muitas pessoas é o pessoal do fundão, não faz pergunta, é o pessoal tímido, né? Os introvertidos, como muitos falam, o que não tem muito a ver, né? Introversão não tem a ver com timidez, mas eu não participo. Então eu não estou esclarecendo, eu estou pressupondo que o que foi dito é aquilo. Entendi. Então eu tenho um aprendizado parcial, eu vou executar uma tarefa de forma parcial, só dentro do que eu entendi e não do que foi esclarecido. Entendi. Então eu mando você fazer. A Brené Brown, no livro dela Coragem para Liderar, é bom trazer isso daí, ela tem uma coisa muito legal, que são 3 perguntas que ela faz porque ela tinha esse desentendimento de execução de tarefas. Então ela mandava fazer algumas coisas, um relatório, um apontamento, um levantamento, uma coisa qualquer, porque além de palestrante e tudo, ela é pesquisadora, né, principalmente cientista, e sempre davam conflitos, né? Fez errado, não está com a informação correta. E aí ela criou um processo que é o que fazer, como é fazer e o que é ele já feito. Entendi. Então, por exemplo, eu te peço assim, faça um relatório. Eu estou te passando uma tarefa. Sim. Tá perfeito. Aí você vai lá, faça um relatório de vendas. Você vai lá, pega lá, tira todas as vendas do mês, tem lá 20 folhas com tudo que você vendeu. Te entreguei relatório. Putz, não serve para mim. Então, o que fazer? Mas eu te entreguei relatório. Como é fazer esse relatório? Não, eu quero um relatório com os totais por cidade. Entendi.
Ou por Específico. unidade da federação. Ok. Ok, então vamos lá. Eu pego o relatório, faço ele bem listado, com todas as vendas, total São Paulo, todas as vendas, total da Bahia, todas as vendas, total de Minas Gerais. Ainda não é, gastou 20 folhas, 30 folhas, está errado. Como é o relatório feito? É uma folha com os totais de cada estado e um total geral. Então, sempre que ela passa uma tarefa de hoje em diante, a própria equipe dela pergunta o que é para fazer, como é fazer isto e o que você imagina como ele feito. Entendi. Aí fica claro. Perfeito. Aí a tarefa é muito bem executada, exatamente com aquilo que ela precisa. E depois vai facilitar o processo de feedback. Sim. Porque se não está acontecendo daquilo da maneira como eu te pedi, né? Ó, vamos lá. E aí você já tem um ponto de correção muito mais afunilado, né? Muito mais centrado. Sim. Né? A gente falou de feedback, que é quando eu vou conversar, quando eu vou escutar, quando eu vou... Para que tudo isso aconteça, e aí você falou a questão da escuta, né? Tem uma coisa chamada aí processo de comunicação. Né? Eu uso uma maneira muito simples, né, de falar de comunicação. Comunicação é 4 elementos. É o emissor, o receptor, a mensagem e o retorno. Se eu não tenho o retorno, eu não tenho o processo de comunicação completo. Porque se eu não tenho o processo de comunicação completo, eu não tenho a interação, eu tenho o processo só de informação. Né? Eu uso uma licença poética de falar que informar não é comunicar. Não. Informar não é treinar. Né? Porque eu preciso criar interação. O processo de comunicação, ele é extremamente importante, né? Eu vou mudar. O processo de comunicação, então, em cima de tudo isso que você está falando, ele é a base. Ele é o início de tudo, né? Porque é a maneira como a gente interage, Sim. como a gente conversa, como a gente, seja para escutar, seja para dar feedback, seja para pedir, seja para pedir o relatório, para qualquer coisa, né? E a comunicação hoje, ela é um assunto tão importante, tão principal, né, que a gente começa a ter derivações da comunicação. É a mesma coisa da medicina, né? Alguns anos atrás você ia lá, era o clínico geral, aí o clínico geral te apontava para... Hoje o nível de especialidades que a gente tem na medicina é algo extraordinário. Né? Então você já... E a comunicação ela também já começou a ter as suas especializações. A gente tem uma série de coisas, comunicação assertiva, comunicação isso aqui, comunicação não violenta. Né? Como que você encara hoje o processo de comunicação? Mas antes de você responder a comunicação, me dá algumas dicas, para a gente não fugir do assunto, do processo de escuta. Eu já vou te perguntar como é, mas o processo de escuta. Você fala, escutar, blá, blá. O que o cara tem que fazer para ter essa tal escuta ativa? Conseguir essa escuta ativa? Tem alguma dica? Na prática. Na prática. Na prática. É sentar na frente, olhar no olho, não ter nenhuma interferência, desligar o celular, o que é isso? Não, isso tudo já seria, porque a partir do momento que eu digo que eu estou interessado, eu tenho que tirar tudo que me distraia. Então, quer dizer, primeira dica, mesa limpa. Mesa limpa. Olho no olho, mesa limpa, para o que eu estou fazendo. Qualquer outra atividade é paralela e está completamente fora do contexto. Aquela coisa que a gente tem, aquela lenda de falar o seguinte, a gente cria uma poltrona e não tem mesa, a mesa tira a barreira, isso funciona? Tira. Essa posição que você inclusive colocou aqui é uma posição na diagonal, significa que eu estou muito mais... A gente está se conectando pela perna. Entendi. Então já gera uma empatia. Perfeito. É óbvio que você tem toda uma questão de rapport, de movimento, se você fala, o teu tom de voz, a sua respiração, a sua gesticulação, tudo isso é uma questão de gerar mais empatia, mais respeito, mais tolerância, criar uma conexão, um vínculo com você. Mas aí são técnicas mais avançadas. Isso assim, para o cara começar... primeira coisa é essa, é distrações. Eu tenho que realmente estar escutando. Perfeito. Não adianta eu estar respondendo no celular, digitando ali, não, pode falar, não, isso não é presença. Isso, com certeza, você vai perder informações. E é legal a gente demonstrar isso, Adriana. Por exemplo, falar assim, olha, precisamos ter aqui um papo rápido, né? Você mostrar, falar assim, tá aqui o celular, você põe o celular no bolso, você põe isso aqui, tira as coisas, fala assim, vamos lá conversar, olha no olho. Isso é importante? Sim, você tira tudo, você especificamente você mostrar para outra pessoa que você está parando. Legal, então dica, né? São as 3 coisas que na comunicação são mais importantes até do que o que eu vou falar. É o quê? Primeiro, a postura. Então a sua postura é, ok, parei, estou prestando atenção em você. Legal. Ok? Primeiro ponto. Segundo, as minhas expressões. Eu tenho que estar olhando e tenho que estou entendendo, isso está um pouco, estou curioso. Então eu tenho toda essa questão de expressões, sobrancelhas, boca, eu tenho que demonstrar essas expressões. Porque o corpo fala. Não adianta você mentir e falar assim, está falando uma besteira, você fala assim, fiquei curioso. Entendi. É nesse momento que entra a escutativa, fiquei curioso, espera lá. Olha, a minha experiência, toda a minha vida, eu aprendi de uma forma diferente, mas achei legal a forma como você trouxe. Me explica um pouco mais para que eu entenda? Perfeito. Então é ativa.
Eu não gostei do que você falou, não concordo com o que você falou, acho a maior besteira do mundo, mas vem cá, isso... Por que você está Estou falando surpreso. isso? Isso é meio fora da curva. Sim. Como você chegou a essa conclusão? Entendi. Então, primeiro, postura, expressões e atitude, comportamentos. Legal. Tá? Então, mão, gesticulação, aí tem todas as técnicas. Tá bom. Mas eu acho que a principal é essa, é postura. A escolha do local é importante, então? O local nem sempre vai ser Nem importante. sempre. Tá bom. Nem sempre. Agora, então, muito mais a postura se é uma conversa onde você tem que ter toda a atenção, é óbvio que qualquer ruído, palavras, conversa, é uma praça de alimentação de um shopping, não é um bom lugar para conversar. Tá bom. Então é óbvio que é um lugar mais silencioso. Agora, se é uma conversa em que é mais informal e tudo mais, pode ser um lugar com certo barulho, não tem problema. Tá bom. Tá? Mas aí é o nível de importância. Tá Quando bom. se a gente fala de organizações, é óbvio, é na sua sala, é um duplo vínculo, sem mais ninguém, é uma coisa bem individual. Tá? Então é bem ali, duas pessoas conversando e com total atenção. Esse é o primeiro ponto. É importante se preparar também, né? Se preparar de que, como que você fala? Sei lá, prepara? o que eu vou falar? Sei lá, tem anotado, ou ter alguma coisa, não, ou é não. um assunto por vez, ou eu posso ter vários Um assuntos assunto falando? por vez. Um assunto por Um vez. assunto por vez. Ok. Sempre um assunto por vez. Então, quer dizer, eu tenho que ter um local favorável, né? Não necessariamente ter um local próprio para isso, né? Sem barreiras. Sem barreiras, né? Isso. Construir isso aqui. Postura de interesse, conexão. Pegar tira um toda a distração. assunto e falar sobre aquele assunto. Destrincha aquele assunto. Perfeito. Próximo assunto. Perfeito. Tá? Se eu começo com você assim, Peterson, hoje a gente vai falar sobre isso, o que você acha sobre aquilo, acabou que a gente ficou também pensando naquilo outro, e não sei o que, não sei o que, não sei o outro. Eu trouxe 4 coisas que você vai me responder a última. Porque a capacidade humana é sempre de responder a Aí o cara não última. conseguiu desenvolver aquilo que você fala. Não desenvolve o resto. Né? Pô, eu tô tão confuso que eu não nem te perguntar. Então, para a pessoa que não está preparada. Para quem está Entendi. preparado, vamos lá, vamos separar. Você falou isso, você falou isso, você falou Perfeito. isso e você falou isso. Nesse daqui, isso. Perfeito. Nesse outro, isso. Perfeito. Para quem não tem prática, igual a gente faz no processo, quando a gente está treinando ou fazendo o processo de coach, primeira coisa, e aí pode, tá? Para quem está querendo ter essa escuta atenta estruturada, papel e caneta na mão. Tá. Então o que você está falando eu estou resumindo, Entendi. porque eu não tenho ainda a capacidade de lembrar. Ok. Tá? Com o treino, hoje eu consigo, durante você falar meia hora, você vai falar meia hora, eu vou voltar lá no início e vou falar, bom, disso tudo que você falou, você citou isso e citou isso. Nesse ponto eu estou curioso nisso. Nesse daqui, isso. Então eu consigo estruturar só escutando. E aí eu vou montando uma linha no meu palácio mental, como a maioria agora fala, né? Cria um palácio mental. Não tenho ouvido isso aí, você cria um palácio, um local, um local que você esteja acostumado, seu quarto. Tá. Então você sabe no seu quarto onde está o armário, onde está tudo. Então no armário eu coloquei aquilo que o Peterson falou, na gaveta eu coloquei aquilo, na mesinha, na cabeceira eu coloco aquilo, então meu palácio mental está lá. Quando eu preciso recuperar eu vou no palácio, eu sei onde cada coisa está. Então isso você vai treinando, mas para quem não está acostumado, então pega, se você é um líder, pega uma prancheta, o cara vai falando e você vai anotando os pontos principais ali, você vai anotando. Então falou isso, tal coisa, falou tal coisa, falou tal coisa, falou tal coisa. Então fica muito mais fácil. E dá para fazer isso, pelo que estou entendendo aqui, né? Dá para fazer isso também fora da firma, né? Sim. Na nossa vida dá para fazer, Qualquer né? lugar. Na nossa relação com O as ideal pessoas, é esse. com o filho, com esposa, com namorado, O ideal é que você companheiro, pratique. Isso é uma coisa que eu falo, não adianta praticar somente no contexto. Tudo que você aprende, principalmente soft skills, você pratica 24 horas por dia. Legal. Então tudo é uma oportunidade. Como eu gosto de colocar, o mundo é um laboratório. Tá. Então você está no elevador, é o momento de você pegar uma pessoa que você não fala. Elevador é super constrangedor, né? Ninguém gosta de falar de nada, a pergunta é, está muito quente hoje? Exatamente. Como foi o jogo de ontem? Aperta coisa o assim. 5 aí. Não, é o momento de você. Caixa de supermercado, melhor opção. Você está na fila do supermercado, vai lá e treina. Posto de combustível. Eu gosto de brincar que eu passeio pelo meu bairro, né? Hoje meu filho já leva na boa, mas quando ele era mais novo, ele passava vergonha. Porque todo mundo de ponta a ponta me conhece. Por quê? Tudo para mim é uma oportunidade. Perfeito. É uma oportunidade de conversar. Perfeito. Você percebe que a pessoa está de mau humor e você... Aquilo é uma percepção, olha só. Escuta atenta, Quer dizer, você treina, né? ativa e estruturada. Ela não falou nada, mas a escuta atenta, estou atento de que algo aborrece ela. Eu não tenho certeza. Ok. Certo? Sim. Estruturada. Bom, eu posso usar isso a meu favor ou posso simplesmente deixar para lá. Então, vamos lá. O que eu desejo? Aí entra a propósito, o resultado que você falou. É uma tarefa, eu estou fazendo compra. Qual é o meu objetivo? Perfeito.
fazer as compras rápidas, sair dali com tudo ensacado. E não a mulher com raiva tacando o biscoito, quebrando o biscoito todo, tacando as compras lá para baixo. Então, o que eu faço? Eu interajo. Legal. Interajo de que forma? Através de algo divertido, através de algo alegre, que a pessoa quebre aquele estado emocional, ela olhe, ela muda o semblante, a postura dela, eu passo as minhas compras, e eu já fiz essa experiência, e quando eu acabo de passar, que vem o próximo cliente, a pessoa fecha de novo o semblante. Perfeito. Então você usou aquele momento de retroalimentação. Isso acontece muito. É direto. O pessoal já me perguntou, como é que você lida com aquelas pessoas que ficam grudadas com você na fila? Eu falei, gente, é muito fácil. Vamos lá. O que todo mundo está fazendo dentro do supermercado? Compras, sejam de material de higiene, seja o que for. Você está fazendo compra, tá certo? Então o objetivo comum de todo mundo. Então procurei um objetivo comum. Sim. Tá, qual é o objetivo? Compra. Então você imediatamente vira para trás e fala, você viu o preço do açúcar? A pessoa já dá um passo para trás. Ela se afasta de você, porque ela não estava esperando. É automático. E aí ela se mantém afastada. Perfeito. É óbvio que você pode acabar a partir dali conhecendo uma pessoa, ela vai continuar a conversa, vai dizer, nossa, pior que eu vi, eu peguei até 2 sacos aqui. Poxa, legal, esse supermercado tem bastante promoções. E você acabou conhecendo alguém. Acabou. Ótimo. Boa. Se não conhecer, não gerou nenhuma empatia, pelo menos ela se afastou. Pelo menos ele se afastou. Boa. E o pior, todo mundo sai do treinamento fazendo esse tipo de experiência depois. Legal. Nossa, Adriano, pior que funciona mesmo. É óbvio que funciona. Com certeza. Aí entra naquilo. Não sei como, ensinei. É capaz? Tem que treinar. E passa a acreditar. Perfeito. E aí quando ele começa a afastar as pessoas, aí ele quer. Aí vira um laboratório. Muito bom, muito bom. Não, você falou assim coisas extremamente importantes, né? Bacanas, e que me fez aqui refletir alguns momentos. Teve essa questão do feedback, dessa escuta. Tem um trecho, né, que eu gosto muito de contar essa história. O meu filho mais velho, já se formou, estudou veterinária, né, já se formou, já está praticando. E quando ele fez primeira semana de provas da faculdade, né, eu cheguei em casa, ele pegou a primeira prova dele, chacoalhou a folha assim, todo orgulhoso, né, mostrou para mim. Eu olhei assim para ele e falei assim, o que foi? Ele falou assim, ó. E aí eu fui olhar a prova, ele tinha tirado 8,5. Eu falei assim, você acha que tá bom? Ele falou, 8,5? Nem lembro que matéria era. Eu falei assim, então, 15 cachorros vão morrer. Aquilo foi um choque tão grande para ele, né? E não só ele, estava o meu outro filho pequeno, a minha esposa ali participando disso. Isso é um meme em casa até hoje. Até hoje. Qualquer coisa que fala assim, 15 cachorros vão morrer. Né? Mas aquilo ficou marcado, né, com ele, de que eu falei assim, a profissão que você escolheu, o que você quer exercer na sua vida, você não pode errar. Então, a maneira como você vai se preparar, como você vai estudar, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebeu essa prova é entender aquilo que você errou, né? E aí, então, eu corrigi, trouxe. Mas eu fiz ali uma comunicação que gerou um impacto, né? Muito... Mas não foi de uma forma violenta, não foi gritando, foi assim, foi uma forma assim... Mas foi muito rápido. Aí ele falou e eu falei, né? Porque você tem naquela coisa que o resultado dele, né? Você escolhe a medicina, isso aqui é uma coisa extremamente, ainda mais hoje, né? A questão dos pets, a questão, né, desse apego, desse amor que a gente tem, né? Pelos cachorros, pelos gatos, é algo impressionante. E aí no tratamento dele com as pessoas, né? Porque hoje ele não cuida só do cachorro, né? Ele cuida do cachorro, do tutor, muito mais do dono. Muito mais do dono, né? Às vezes ele fala assim, se fosse só o cachorro estava fácil, mas, né? Mas eu usei ali um estilo de comunicação que surtiu um efeito. Sim. Né? E ali já houve tanto a comunicação, o feedback, acho que eu juntei tudo ali e coloquei, né? Mas a comunicação dentro de um processo de feedback ela é extremamente importante. Sim. Né? E hoje a comunicação ela está aí com diversos, né, estruturadas, né? Fala um pouquinho sobre essa comunicação e como que você enxerga hoje que esse processo de comunicação impacta tanto nessas coisas de feedback, escuta e assim vai. Eu acho que isso daí é cultural, tá? Nós não estamos acostumados a nos comunicarmos com clareza. Tá. E o âmago de toda a comunicação, o centro, né, o cerne da comunicação é a responsabilidade. Então, assim, você quando está informando algo para mim, você tem a responsabilidade de passar a informação idônea,
coerente, né, íntegra. Essa informação ela tem que vir baseada em fatos. Perfeito. Então, se você já não tem essa responsabilidade, a informação já veio com Sim. ruído. Uhum. Já começamos errado. A outra parte, eu tenho a responsabilidade de escutar isso e tentar interpretar, processar e ter a capacidade de esclarecer no caso do que eu tenho certeza, do que eu tenho, do que eu suponho, do que eu tenho dúvida, né? A famosa matriz CSD. Então, se ambas as partes não assumem esta responsabilidade, se ambas as partes não entendem, isso num treinamento, na execução de uma tarefa, na melhoria de um comportamento, no desenvolvimento de uma competência, na prática de alguma coisa que você queira, se eu não assumo essa dupla responsabilidade, fica aquela coisa, mas por que você não me perguntou? Ah, porque você também não falou. Entendi. Entendeu? Ah, mas por que você não está fazendo o que o instrutor mandou? Ah, porque eu não entendi direito. Então por que você não perguntou? Então assim, quando você ensina num treinamento, eu tenho a responsabilidade de dar o meu melhor, o máximo, isso está sob o meu controle. Entendi. Então, qual é a minha responsabilidade? Ensinar aquilo que está dentro das práticas, dentro das normas, dentro do que é racional e lógico, dentro do que traz o melhor resultado para todas as pessoas. Qual é a minha parte, eu, que estou aqui do outro lado, escutando? É o aprender. Entendi. Então, você está ensinando e eu tenho a responsabilidade de aprender. Perfeito. Como eu exerço a responsabilidade de aprender? Perguntando, esclarecendo, trazendo como é que eu posso praticar, como eu trago isso para a minha vida, como eu aplico isso no meu dia a dia. Tudo isso é a minha responsabilidade. Hoje, as pessoas não assumem. É sempre a responsabilidade do outro. Então, eu estou na rua, eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa me ofendeu, ele fez algo que me ofendeu, mas qual é a sua responsabilidade? Por que você não perguntou? Por que você está fazendo isso? Perfeito. Eu simplesmente peguei e interpretei. Então, o âmago de toda a comunicação é responsabilidade. Perfeito. As pessoas têm que assumir essa responsabilidade. E eu só deixo a critério do outro. Não, mas ele me falou. Ah, mas eu não fiz porque... Eu fiz porque ele mandou. Ele do nada veio e falou isso para mim. Não, eu chego e falo, Peterson, executa isso. Aí você faz, dá algo de errado, aí você fala, não, mas eu fiz porque ele mandou. Mas cadê a tua responsabilidade de também questionar? Vem cá, você está pedindo para me fazer dessa forma. Tá? E como é fazer? Aí entra o critério que a Brené Brown colocou no livro dela. Perfeito. Então, como é fazer? O que é fazer? Como é que você imagina isso já feito? Para que eu tenha a mesma visão que você. Perfeito. Se eu não tenho essa responsabilidade, eu simplesmente vou fazer o que você mandou, estando certo ou errado, da forma certa ou errado, com o recurso certo ou errado. Nem sei se você tem competência ou não. Então, é assim, a responsabilidade é que as pessoas precisam começar a assumir na comunicação. Eu tenho a responsabilidade de parar e dar atenção para o que você está falando. Então, é uma informação. Dizer, o processo de comunicação pode ser um combinado. Pode. Antes de começar a comunicação... Deve. Então isso vale em casa, isso vale com os amigos, isso vale nas empresas, né? Então antes da gente ter todo o processo envolvendo a comunicação, porque a comunicação é nosso no dia a dia, né? A gente está toda hora fazendo isso, né? A gente tem que ter esse combinado. Isso aí. Né? Falar assim, olha, a comunicação é um processo que envolve grandes responsabilidades. Sim. Tanto minha como sua, e depois sua como minha. Quando eu falo, você escuta. Quando você fala, eu escuto. Né? Então, o primeiro passo é ter esse combinado. Não é isso? O primeiro combinado é contigo mesmo, Peterson. Perfeito. Que é a frase que eu mando o pessoal grudar na geladeira. Não se trata dos outros, se trata de você. Perfeito. Então, é o primeiro combinado. O quanto que você está assumindo de responsabilidade naquela comunicação. Perfeito. Lembra assim, as outras pessoas elas não estão se desenvolvendo, elas não têm consciência, elas algumas vezes são resignadas, ou seja, elas sabem o que precisa fazer, mas não está afim. Né? Nasci assim, cresci assim, Gabriela, ou as outras pessoas que me aceitem, eu sou nervoso assim mesmo. Então, assim, você tem que colocar para você mesmo que você vai assumir a responsabilidade daquela comunicação. Então, eu vou, a partir de agora, vou assumir. O que eu tiver de dúvida, eu vou perguntar. O que eu não entender, eu vou questionar. O que eu não concordar ou discordar, eu vou tentar argumentar e convencer. Dá para então, treinar eu tenho isso responsabilidade. Dá para treinar. É o que eu falei, o mundo é um laboratório. Legal. Todo santo dia. Eu boto sempre assim, treina com uma pessoa que você ama de paixão. Então, amo. É uma pessoa da família, é um amigo. Treina com ele. Treina com uma pessoa que você não necessariamente ama, mas conhece. Treina com uma pessoa que você não conhece. E, por último, treina com a pessoa que você odeia. Olha. Então, faz esses exercícios. Como eu posso, né? Porque quando chegar na pessoa que você odeia, que você não gosta, aquela pessoa que faz o seu dia se tornar menos feliz, aí você chegou num nível que já dá para começar a dizer, não, eu me comunico bem. Entendi. Mas é um treino constante. Eu tenho que saber
o quanto de responsabilidade eu estou assumindo, se eu entrei. Aí vem a frasezinha, né, que eu adoro do Marshall Goldsmith, que é estou disposto. Essa é a primeira parte da frase, gente. Anota bem essa frase, hein? Estou disposto. Significa o quê? Que você tem presença. Então eu parei, estou disposto. Ok. Neste momento, significa que não é amanhã, não é ontem, É é agora, Tá. é no presente. A despender os recursos necessários, meu tempo, minha atenção, minha escuta, Perfeito. para resolver de forma positiva. Ou seja, o que eu quero terminar aqui com você é ganho mútuo. Perfeito. Não é ganha, Já perde, defini perde, resultado, ganha. Já defini resultado. Já definimos o Perfeito. resultado. Esta questão. Perfeito. Por que Foco. esta? Foco. Esta questão não é só foco. Esta questão significa que eu não deixo o passado influenciar no futuro. Entendi, perfeito. Não é profecia autorrealizável. Não é porque eu conversei o mesmo assunto ontem e nós batemos boca que hoje vai ter o mesmo resultado. Então é esta. A conversa de hoje é diferente da de ontem. Sua Entendi. roupa mudou, seu estado emocional mudou, O ambiente você mudou. comeu outra coisa, você veio para cá de outro. Outras influências. Perfeito. Tem tudo. Perfeito. Então, estou disposto, neste momento, a despender os recursos necessários para resolver de forma positiva esta questão. Você respondeu isso? Disse que sim para as 5? Você está preparado para se comunicar. Podemos continuar. Senão Perfeito. para. Senão o que eu digo é o seguinte, intervém. Isso vale só para problema ou vale para uma melhoria? Qualquer coisa. Me dá um exemplo. Qualquer coisa. O que você chama de problema? Ah, sei lá, não atingimos o resultado, a venda foi baixa, estamos com um nível de reclamação de cliente, sei lá o que for. Por que você vai lá conversar com eles? Para resolver. Resolver de que forma? Resolver quebrando pau, resolver brigando, qual é a intenção? Ah, às vezes, não sei. Então a primeira coisa que você tem que estar, você está Entendi. disposto a resolver de forma positiva e despender todos os recursos? Tô. Entendi. Então eu tô indo lá para resolver de forma positiva. Não para quebrar o pau, não Então, para quer dizer, dar a lição. Se eu não tiver o recurso Não necessário levanta. para resolver, nem Não comunico. levanta, nem vai dar feedback. Perfeito. Nem vai dar E às vezes feedback. a gente fala, Vou te dar um acontece isso, exemplo, né? vou te dar um Aí exemplo. a gente só aquece o problema, né? Vou te dar um exemplo bom. Tá. Não vamos pro problema, nem pro exemplo ruim. Vamos para um exemplo bom. Cara, mandou bem neste relatório. Sabe como a gente chama isso? Feedback insignificante. Mandou bem no quê? Que eu No fiz tempo de que eu bom? fiquei à noite, na forma como eu imprimi o relatório, nas informações que estão dentro dele. Ou seja, você não tem intenção. Você não está disposto para resolver de forma positiva. Você só foi lá para bater no cara e falar, mandou bem no relatório. Que feedback é esse? Nenhum, é insignificante. Entendi. Parabéns. Então, quer dizer, quando um técnico terminou o jogo, o time foi bem, ganhou lá de 3-0, um jogo difícil, aí ele tá recebendo todo mundo lá, quando ele dá um tapinha nas costas, beleza, gente, super jogo e tal. Ele tem que chegar lá pro goleiro e falar assim, você foi perfeito naquela saída de bola. E isso é realmente dar um feedback. Entendi. Isso é claro, objetivo, transparente. E às vezes a gente acha que a gente tá motivando, que a gente tá ali, Dá só um né? tapinha nas Mas costas. é bom também, de vez em quando é bom, né? Tudo bem, Levanta mas a moral, tal. ele não diz Mas exatamente... para quem escuta, é fundamental ter o... Eu não estou Entendi. dizendo que tipos de comportamento eu quero que você Perfeito, mantenha. perfeito. Eu não estou falando, eu só estou dizendo assim, parabéns. Pelo Entendi. quê? Pelo aquele gol que eu agarrei, por aquela manobra que eu fiz na hora que o Entendi. atacante estava vindo em cima de mim, pelo quê? Que comportamento eu tenho que manter? Não sei. Entendi. Aí o que acontece? Num jogo de 90 minutos, eu tive vários comportamentos, eu vou tentar manter vários e posso até meter os pés pelas mãos. Pode até ser que ele tenha tido um jogo perfeito, Sim. né? Fala assim, aí eu tenho que Mas falar assim, na próxima teu vez jogo contra foi outro perfeito. time... Você desarmou, você atacou, você apoiou, você fez isso hoje com extrema mais... Aí mesmo assim eu tenho que destacar. Destacar Entendi. aquilo que você está fazendo. Entendi. Então, senão é um feedback insignificante. Eu estou te dando uma informação que não é uma informação, ela é subjetiva. Parabéns. Pelo quê? Pelo comportamento, Entendi. pelas horas extras que eu fiz, Entendi. pela forma como eu busquei as informações, pela minha autonomia de correr atrás do que eu precisava. Pelo quê? Entendi. O que eu vou manter da Perfeito. próxima vez? Perfeito. Cada vez que você vai falando, cada vez mais eu fico mais certo de que o que a gente faz é execução de tarefa. E cada tarefa que a gente executa dá efetivamente para a gente ter um jeito certo de fazer Sim. e ser específico. Muito bom. Sim. Tem uma variação da comunicação hoje, né, que a gente usa muito hoje, que é a tal da comunicação não violenta. Isso. Né? Sem Quando eu nível. caracterizo, existe uma forma de comunicação que é a comunicação não violenta. Então significa que existe uma comunicação violenta. Então a comunicação não violenta surgiu para eliminar a comunicação violenta, é isso?
A comunicação não violenta, apesar do nome não violenta, ela não tem a ver muito com violência, porque a violência pensa só numa violência física. Isso. Não, algumas vezes é uma violência verbal psicológica, emocional, pode ser qualquer tipo de violência. De olhar, né? A comunicação não violenta, ela nasceu nos anos de 1960 pelo Marshall Rosenberg, exatamente para lidar com conflitos. Então, como ele lidava muito na região lá do Oriente Médio, Afeganistão, aqueles países todo, Irã, Iraque e tudo mais, ele ia para lá para resolver, ele tinha sempre que lidar ou com facções extremas que estavam brigando entre si, ou com situações lá deles mesmos com as questões dos Estados Unidos, ou seja, essa questão do Oriente Médio com os Estados Unidos, ele teve que desenvolver essa questão toda. Assim, na base, né, para pegar a CNV como um todo, ela tem 4 pilares, que é a questão da observação. Então, quando a gente entra no primeiro pilar, vem toda essa prática que você me perguntou, o que dá para o cara fazer. Escuta atenta, ativa e estruturada. Não tem jeito. A observação é isso. Observar é olhar, e por mais que eu julgue e fale, nossa, que cara irritante, eu paro e penso, mas o que nele é irritante? É irritante porque ele para, é irritante porque ele toda hora me interrompe, é irritante. Então eu tenho que transformar aquilo que eu julguei em comportamentos, em algo palpável, tangível, e não simplesmente criar um estereótipo. Ele é irritante. Porque irritante para mim não é o mesmo irritante para você. Então a observação ela está muito nisso, nessa escuta, na presença, na conexão, na empatia, na tolerância. Então de ouvir. Né? Não é falar assim, Adriano, você é um incompetente, eu já tomar isso para mim e já começar a bater boca. Não, tem algo que ele quer dizer quando ele me diz incompetente. Porque eu até brinco, né? Falo, gente, eu amarro meu sapato, eu escovo meus dentes, eu consigo colocar o garfo na boca. Incompetente de tudo eu não sou. Então é algo específico. O que você quer dizer quando me chama de incompetente? Entendi. Então, observação. O segundo é essa questão da vulnerabilidade, da clareza. Olha, eu me sinto agora, neste momento, extremamente angustiado e ansioso, porque eu necessito entregar o mais rápido possível o meu trabalho, ou porque eu necessito um pouco de paz para que eu consiga concluir, ou porque eu preciso de alguma coisa. Então, quando eu tenho essa clareza do que eu preciso e como eu me sinto com relação àquilo, eu estou colocando, eu estou expondo para você que, olha, eu não estou fazendo porque é contigo, eu não estou te respondendo, não vou te ajudar porque eu não gosto de você. Eu estou fazendo isso porque, no momento, eu necessito terminar o meu trabalho, senão eu posso ser demitido. Entendi. E eu estou me sentindo extremamente angustiado com isso. E aí eu faço o último, que é o 4º pilar, o pedido. Então, assim, se você puder me dar 30 minutos, a gente já conversa. Eu só vou terminar o que eu estou fazendo. Ou então, olha, especificamente isso que você está me pedindo, eu não tenho condições de fazer agora, mas a gente pode fazer num outro dia. Entendi. Então, essa clareza. Então, esses 4 pilares, eles trazem no âmago a frase que eu acabei de falar para você. Não se trata dos outros, se trata de você. Perfeito. Então é do tipo dizer assim, poxa, Peterson, aquilo que você fez me deixou angustiado. Não é o que o Peterson fez que me deixou angustiado. É a necessidade que eu tinha de ter a informação na hora. Então, olha, eu preciso de informações precisas. Entendi. Porque senão eu vou ficar angustiado. Então eu te pediria, se na próxima vez você puder me dar essas informações com antecedência, eu te agradeço. Mas eu não joguei a culpa em você, porque se trata de mim. Entendi. Então quando eu puxo o quê? Aquilo que eu falei, a responsabilidade. Perfeito. Eu puxei a responsabilidade, assumi o que me faz ficar nervoso com o teu comportamento, tá? Mas não é você, não é Peterson, é o comportamento que eu tenho uma necessidade de ter. Data, hora, quando vai acontecer, o escopo, o tempo, tudo isso eu preciso dessas informações. Não me foram dadas, isso me angustia. Perfeito, perfeito. Então, trago isso para mim. Isso aí vale para qualquer... A CNV, o âmago é esse. Tá. Então é quando eu tenho essa capacidade de trazer como eu me sinto. Perfeito. Entendeu? Você pergunta, você me ama? Aí você pode perguntar, tá, quando você me pergunta, você me ama, é em que momentos? É nos momentos em que você está carente. Casa, já você está carente. Deixa eu perguntar. Tem 2 lugares que eu falo para ninguém praticar. Né? O primeiro lugar é com o cônjuge, e já começa. E o segundo é em reunião de condomínio. Nesses 2, comunicação não violenta não funciona em reunião de condomínio. Não funciona. Não tem como. Boa. Só se o cara tiver um nível de prática muito grande. Muito né? bom, muito bom. Mas é esse tipo de questões que você tem que estar trazendo e tem que estar esclarecendo. Então, assim, quando você pergunta se você me ama, você está falando em que momentos? Naqueles momentos em que você está carente, naqueles momentos em que você está precisando de atenção? Não, nesses momentos não te amo. Olha. Porque é claro. Perfeito. Tá? Não é só nos seus momentos que eu te amo.
Eu te amo em todos os momentos em que ambas as partes, ou da forma como a gente me sinto, mas assim, não é só quando você necessita. Então, é ter essa clareza e a tolerância, óbvio, né, de flexibilidade. Muito bom. Tem muito assunto, aquilo que a gente falou, daria para fazer vários episódios, faremos com certeza, né? Uma das ideias que a gente tem do Bitalks é um movimento, né, da gente criar essa provocação, esses debates, é que a gente coloque mais uma poltrona e que a gente comece a trazer assim, assuntos extremamente provocativos e conflitantes aqui para que a gente possa aquecer muito esse debate. Mas aqui para a gente finalizar, Adriano, você falando tudo isso, eu fico imaginando assim que você não era assim alguns anos atrás, ok? Então isso você foi conquistando, você foi aprendendo, você foi praticando. E isso, acredito eu, que foi gerando um impacto na sua vida pessoal. Sim. Né? Então isso, de certa maneira, não quero aqui avaliar o resultado, mas isso trouxe mudanças, né, na sua vida, no seu comportamento. Como que foi e como que está sendo trabalhar tudo isso dentro da sua vida pessoal? Aí o Adriano. Esquece o Adriano coach, o Adriano programador, como que é o Adriano pessoa? É que existem outros movimentos, né? E muito por trás disso tudo, da comunicação, de outras competências, de outras coisas, né, que foi desenvolvendo e aprendendo, faz uma mudança radical, respondendo mais objetivamente sua pergunta, é uma mudança assim que muda todos os aspectos, muda a percepção que você tem do outro, muda a percepção que você tem de você mesmo, das necessidades, muda a sua percepção do porquê que você se sente de vez em quando constrangido, irado, com raiva, aborrecido, deprimido, triste, feliz, calmo, tranquilo. Tudo isso você tem uma percepção muito mais clara. Legal. Você já sabe, né, por que eu estou me sentindo assim. Não é porque o outro fez isso, é porque eu, naquele momento, eu sei que eu estou. Então você começa a ter mais clareza do tipo, começa uma discussão, olha, nesse momento eu não tenho capacidade emocional para lidar com esse assunto, então vamos conversar depois. Você começa a ser mais claro, eu não tenho capacidade, se eu for falar qualquer coisa agora, eu não sei nem o que eu estou sentindo. Então você tem uma percepção muito maior, isso é muito legal, muito bacana. Agora, é uma via de mão dupla, né? Porque essa percepção de si mesmo, ela começa a trazer à tona muitas questões emocionais que você vai querendo ou não regredindo, você encontra padrões, você encontra comportamentos. Então, assim, já teve momentos de eu ficar, tipo, 1, 2 horas chorando, porque o novo comportamento, ele acaba trazendo à tona algo que estava inconsciente, que você vinha se comportando. Entendi. E quando você começa... É aquela coisa, né? Você olha para algo e ignora, você olha para algo e ignora, você olha para algo e começa a prestar atenção. Quanto mais você vai prestando atenção para aquele teu comportamento, mais aquele comportamento se torna consciente. E quando ele se torna consciente agora, no futuro, né, hoje, no presente, quando ele realmente está consciente na sua cabeça, ele faz o vínculo com desde quando você criou aquele comportamento. Olha, que maluco isso. Então tem assim, você começa a perceber, tipo, eu tive 20 anos de imaturidade, comportamentos imaturos. Isso estava relacionado ao falecimento da minha mãe. Eu tinha vários anos com os meus filhos, até do que você falou aí dos 15 cachorros, né? 15 cachorros vão morrer. 15 cachorros vão morrer. Eu tinha comportamentos com os meus filhos, no teu caso, 15 cachorros, no meu não fez mais do que obrigação. Entendi. Tirar 8,5 ou tirar 9. Aí você vincula esse comportamento de qualquer ganho, qualquer vitória ser mais do que obrigação com as minhas festas de aniversário. Por quê? Porque as pessoas não iam, ou não tinha comemoração, isso me frustrava. Então, qualquer coisa que era comemorar, eu acabava, para mim, não tinha E aí meus filhos tinham uma vitória, ganhavam uma Entendi. medalha, acontecia tal coisa, eu simplesmente não comemoro, por causa desse comportamento. Entendi. Então isso vai mudando sua vida assim, você começa a perceber, óbvio, tem um momento triste, que você vê assim, caramba, eu passei 10 anos de comportamentos agressivos, eu passei 10 anos sendo grosso, arrogante, eu passei 10 anos sendo cínico. Você começa a perceber tudo que você fez para trás. Você tem que ter capacidade emocional para lidar com tudo isso, mas muda completamente a visão que você tem de você mesmo. Que legal. Eu posso te dizer que você se torna uma pessoa muito mais tranquila, muito mais madura, muito mais consciente. Então, se você faz alguma coisa, por mais errada que esteja, você está fazendo consciente. Você sabe as consequências e implicações. Sim.
Você assume a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Então, isso é bem bacana. Legal. E aí, e isso floresceu esse desejo de compartilhar, essa vontade de compartilhar, né? De levar tudo isso, não só as nossas experiências, mas principalmente os nossos conhecimentos, transformar tudo isso em ações para que a gente possa ajudar a melhorar a vida de outras pessoas, né? Vem esse sentimento de compartilhar. Aí, da mesma forma que você falou o propósito, né, da Ideale, do Peterson e tudo mais, é o propósito que eu acabei montando, que é compartilhar a maior quantidade de conhecimentos, experiências com o maior número possível de pessoas. Muito é bem bom. simples, ou seja, é o meu propósito de vida. Muito Seja bom. ele, aí o pessoal brinca, né, mas compartilhar a maior parte de conhecimentos e experiências com o maior número de pessoas, blá, blá, mas aí você vai viver do quê? Gente, no meu propósito não diz se é monetizado ou não. Sim. Tá? Então é óbvio monetizado, Sim. é óbvio vendendo treinamentos, Sim, é óbvio lógico. vendendo curso, é óbvio fazendo live. Sim. Senão a gente não consegue cumprir o propósito. Inscrições que Exatamente. sejam sociais ou não, é óbvio, tem tudo isso no propósito. Mas assim, o meu propósito é bem simples. Então tudo que eu aprendo, então assim, eu leio muito livro, tudo que eu aprendo no livro ou nos treinamentos, eu boto em prática, tudo. Então tem um capítulo lá, o cara falou meia dúzia de coisas, eu vou lá e testo a meia dúzia de coisas. Perfeito. Testo na minha Muito vida. Bom. Anoto, vejo a praticidade, vejo a aplicabilidade, vejo a usabilidade. A gente entra até no design thinking aqui, né? Que tem muita coisa aí na hora de desenvolver protótipo. Então, eu aplico aquilo tudo. Serve para mim? Serve para mim. Aplico na minha vida. Perfeito. Né? Esses dias mesmo, né? Eu tive esse episódio todo, eu tive que começar a parar de fumar, né? E tudo mais. E eu tive que escutar, porque eu vivo. Então, se eu fiz coach, na minha filosofia de vida, eu aplico o coach. Se eu fiz mentoria, na minha filosofia de vida, eu aplico a mentoria. E eu fui obrigado a ouvir de meus mentorados, que são coaches também, mas eles fazem mentoria comigo, até por serem novos, não terem experiência. E aí eu até ouvi uma das minhas mentoradas falar, você é master coach, você vai tirar de letra esse negócio de parar de fumar. Porque você tem propósito, objetivo, meta, ele acha que você tem todas execução de tarefa, aqui, execução de tarefa, tudo que nós falamos. Imagina. Assumir a responsabilidade, ou seja, tudo que nós falamos hoje... Pode ser um pouquinho menos difícil, mas que continua sendo difícil. Não, mas eu tive que escutar isso, ou seja, não, você é master coach, você vai tirar isso de letra. Eu falei, tá. Agora eu não posso assim. nem decepcionar mais, eu tenho que parar mesmo. Aí você fala assim, agora eu vou ter que provar aquilo que eu falo efetivamente. Não, porque eu realmente aplico. Isso, eu faço isso, eu tenho essa filosofia. Já vi muita gente aprender e não traz para a própria vida. Assim, se eu aprendi algo, eu trago para a minha vida. Eu sou extremamente consciente hoje que sim, se a gente quiser mudar um hábito, quiser criar uma nova rotina, é extremamente possível. Não necessariamente, às vezes eu uso muito essa frase, que eu falo assim, quase tudo que a gente faz na vida é simples e é fácil. Quase tudo. Né? Mudar um hábito é simples, é fácil, sim, só que dá trabalho. Então, às vezes a gente confunde facilidade com não dar trabalho. Não, simplicidade, né? Às vezes é uma coisa fácil, mas dá muito trabalho. É simples assim. Essa é uma frase que eu gravei, né? Todo mundo adora nas minhas palestras. Eu termino assim, é simples assim. Porque é simples. É A mais B. A questão é que é demorado, tem esforço. É só isso. Mas é simples. Assim, eu vou mudar uma pilha de tijolo de um lugar para o outro. É simples. Claro, você pega um tijolo e coloca ali. Pega um tijolo. É fácil. Claro que é fácil. Dá trabalho. Vai ver no final do dia como disposto, você tá disposto. Exatamente. Adriana, a gente tem muito assunto para falar. Tem muita coisa. Com certeza teremos outras oportunidades. Vamos conversar mais vezes. Aproveita o espaço, quer deixar um recado, quer deixar uma mensagem final em cima disso que a gente falou? Não só gratidão por tudo, né? Por estar aqui, por poder participar desse movimento do Bitalks. Acho super legal, acho que devia ter mais iniciativas como essa, trazer esse conhecimento, querendo ou não. São pinceladas, são pequenas ideias, é uma discussão. A ideia que você trouxe de botar mais pessoas para trazer questões até que sejam bem divergentes, eu acho que as pessoas estão precisando muito disso. Perspectivas diferentes, ideias diferentes, pontos de vista diferentes, para que elas possam ter essa percepção, né, esses insights, essa mudança de consciência. Legal. Nós estamos precisando muito disso no mundo. Né? Então, eu acho só gratidão mesmo de estar participando aqui com vocês. Tem as minhas redes sociais, quem quiser me conhecer, me visitar, basta procurar em qualquer rede, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde for, Adriano Levi. Procurando isso, consegue me encontrar. Lá vai conhecer um pouco do meu trabalho, vai conhecer um pouco do que eu faço no dia a dia e querendo também discutir qualquer coisa que nós falamos aqui hoje, fique à vontade, pode me chamar, eu estou à disposição. Legal, e mais uma vez obrigado, gratidão. Obrigado. Então vocês viram hoje que foram assuntos muito legais,
tem muito a ver daquilo que a gente fala. No fundo, a gente acaba trazendo sempre para o contexto, e eu sempre continuo acreditando muito nisso, na questão das nossas execuções de tarefas. Se a gente pensa nisso, a gente conseguir listar as tarefas que a gente faz em qualquer sentimento, em qualquer sentido da nossa vida, seja profissional, seja na nossa vida pessoal, a gente acaba caindo na execução de tarefas. E se eu quero um resultado em cima de cada coisa que eu faço, e o resultado é positivo, eu preciso saber executar bem essas tarefas. Para saber executar, a gente tem que buscar conhecimento e transformar principalmente o conhecimento em ação. Adriano, muito obrigado. Perfeito, obrigado a vocês. Vamos dar tchau ali. Tchau. Pessoal, compartilhem, divulguem, nos ajudem a transformar o Bitalks nesse movimento, e eu tenho certeza que a gente vai ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas por aí. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço.